Fala, seus daltônicos de verde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem vos fala é o Batata. Sejam muito bem-vindos, obrigado por assistirem. E vamos lá. Para dar início ao videozinho de hoje, nós vamos falar sobre o Rei Orc. O benevolente, o imortal, o reprodutor, Rei Orc que vive em Underex Rock. E sobre como ele foi burro e por que ele é um slime e não um orc, se ele é o rei dos orcs, né? Antes de mais nada, vamos falar dos nossos não patrocinadores. Se você quiser comprar coins, compra com meu parceiro Ciganinho. Ele não me patrocina, mas eu indico igual, até alguém me pagar. E se você quiser vídeos de verdade, assista ao meu parceiro Bushikin na Twitch e no TikTok. Você vai ver vídeos muito legais, totalmente sem nexos, que vai te divertir de alguma forma. Então, sem mais delongas, vamos falar do Rei Orc. Certo? A primeira coisa que nós vamos falar sobre ele é por que ele é um Defiler. Um Defiler, né? Porque nós somos brasileiros. Ele é uma gosma, um slime, essa coisa horrorosa que ele é, porque esse cara, ele conseguiu encontrar uma lâmpada de Djinn. Só que não era um Djinn comum, era o Malor. Malor é o rei, não é rei, né? É o líder dos Green Djinns, é o líder dos Efrits, né? Da facção dos Djinns verdes. E como toda pessoa que encontra uma lâmpada, né? O Rei Orc, ele tinha 3 desejos a serem feitos. Depois eu vou contar um pouquinho mais dessa história. Quando eu for contar a história de Ankh-Ramun e Darash, eu vou falar bastante sobre os Djinns e vou falar sobre esse episódio também. Mas por enquanto a gente só vai falar do rei, beleza? Ele é essa gosma feia porque ele tinha 3 pedidos. E olha o que esse puto pediu. Ele pediu primeiro a fortaleza, certo? Então o primeiro pedido foi erguer a fortaleza que hoje nós chamamos de Underex Rock, que é a fortaleza que mantém os orcs vivos e protegidos. Se você prestar atenção na Lord Ties, né, a Lord Ties eles erradicam as invasões de orcs que tem dentro da cidade e os orcs têm que ir para algum lugar, né, e esse lugar acaba sendo um Underex Rock, mas enfim, ninguém liga. O segundo pedido foi ser imortal e o terceiro pedido foi poder reproduzir e ter herdeiros fortes e saudáveis. Então Malor, malandrão, quem conhece a lore do jogo sabe que ele é que os Ifrits, que são os Grindins, são puramente maldosos, são os merdas, né? Não fazem nada direito. Então ele com aquela intenção maldosa. E aí, vamos ser honestos, né? O rei também foi muito burro, né? Pô, pegou um cara putamente mau caráter, que é o Malor. Que todo mundo já conhece a merda das histórias dos Djinns no jogo, né? Você vai ver que quando isso acontece, a treta toda em Ankh-Ramun e Darash tinha sido feita. Então assim, só o rei Orc, besta, não sabia que o cara era um mau caráter. E aí ele foi lá e transformou ele num Defiler. Porque o Defiler, além de imortal, quem conhece um pouquinho de biologia, né, sabe que Defiler é como se fosse um slime. Slime é como se fosse um nemateuminto, né? Nemateuminto você sabe que ele se corta em 2 e vira 2, né? Então, ele sendo aquele slime, aquele Defiler horroroso, ele poderia se reproduzir várias vezes e ter filhos fortes e saudáveis como ele. Então, Malor atendeu os 3 pedidos dele e ele ficou full pistola com o Malor. É por isso que dentro da missão, né, não importa a facção que você escolha, você tem que ir lá na Fortaleza dos Orcs falar com o rei para pegar uma lâmpada falsa para poder prender um Djinn. Porque ele tá com aquela lâmpada lá planejando se vingar dos Djinns. Então você vai lá pegar aquela lâmpada, se você é dos Green Djinn, você pega aquela lâmpada para tentar prender o Gabel, que é o líder dos Blue Djinns. E se você tá com os Blue Djinns é o contrário, né? Você pega aquela lâmpada para tentar prender o Malor. E quem prestou atenção na missão, que ninguém liga, ninguém presta atenção em absolutamente nada da história desse jogo, você sabe que você vai pegar aquela lâmpada e largar nos aposentos dele para que ele seja preso, né, e você, enfim, prenda o líder da facção rival, a sua que você escolheu. Então, sim, ele foi muito burro com essa decisão. Sim, ele virou um Defiler e isso fez com que ele fosse imortal. Tá? Mas ô Batata, por que esse cara sumona Horus quando a gente dá oi? Tem um lance do Rei Orc, ele fala isso várias vezes, né? Mas ninguém presta atenção de novo, né? Ninguém liga pra essa merda. Você vai prestar atenção que dentro das falas dele, dentro das histórias do jogo, ele entende os humanos e elfos como uma raça inferior, que estragaram o mundo com magia.
E ele entende que os orcs são a representatividade da força bruta, da batalha, dos guerreiros. E ele, como rei, ele quer manter essa cultura, ele quer manter essa história, certo? Que para mim faz todo sentido. Se alguém vai lá e inventar algo melhor, você tem mesmo que minar aquela coisa, né? Mas isso só reflete o quão burro ele é. E se eles fossem inteligentes, eles eram a raça dominante, né? E esse idiota ainda por cima esqueceu dos Dwarfs, que são tão inteligentes quanto, né? Os caras já têm 1 milhão de cidade aí pelo jogo, túnel até a puta que pariu, eles têm mina em tudo que é lugar, Cormaia, e ele preocupado em matar elfo. Elfo, eles estão se matando sozinho no jogo. Você não precisa mais matar elfo, eles se matam sozinhos. Se você entrar na cave de elfo, eles se matam. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, acho que eu me exaltei um pouquinho. Mas, para quem queria conhecer um pouquinho sobre o Orc King, eu falei um pouquinho agora sobre ele, né? E com o tempo eu vou contar um pouquinho mais das histórias de orcs, né? E como que eles foram parar aí. Porque na verdade os orcs disputaram a cidade de Tais. Não é bem disputar a palavra certa, né? Mas eles disputaram a cidade de Tais. E a ideia era que de fato eles conseguissem erradicar a raça humana lá. Não conseguiram, né? Senão a gente não tava jogando esse joguinho. Ou o nosso personagem era orc. Mas enfim, eu acho que eu falei demais. Muito obrigado aí por terem assistido mais um vídeo aqui do canal. Espero que amanhã saia um vídeo muito melhor do que esse, um pouquinho mais elaborado. Tô aprendendo a editar também, então vocês me perdoem, tá? E hoje, pra gente terminar o dia bem, eu não vou zoar meu parceiro Patrick, mas vou colocar uma música aqui e aí fica a interpretação de vocês, beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Tenham todos uma excelente semana. Valeu, tchau, tchau. É nóis.